Olá, sejam todos bem-vindos ao Panorama desta quinta-feira, ao vivo, aqui pela TV Guarapari, canal 9.1 Digital. Muito boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre um problema, gente, que vem acontecendo aí principalmente entre os jovens, entre os adolescentes, e muitos pais não percebem, ou quando vão perceber, o problema já está agravado. Nós vamos falar sobre automutilação entre os jovens e também sobre uma palestra que vai acontecer agora na próxima semana para orientar os pais, professores, pedagogos, enfim, toda essa comunidade que envolve os nossos jovens. E para conversar com a gente, nós estamos recebendo aqui hoje o João Luiz Vidal, que é psicólogo. Boa noite, bem-vindo. Obrigado. E também a Tatiane Papali, que é assistente social. Boa noite, bem-vinda também. Boa noite, obrigada. E tem meu parceiro que vai participar dessa conversa, Emerson Andrade. Boa noite, Josi. Boa noite, convidados. Boa noite para quem está em casa. Isso aí. Bom, eu quero começar falando um pouquinho com o João Luiz, porque esse tema, automutilação, é um tema que é grave e que assusta muito, né? Principalmente os pais. O que seria essa automutilação e como que ela acontece geralmente? Automutilação é qualquer ato que visa, de maneira consciente, lesionar o corpo, ou qualquer área do corpo. Na maioria das vezes, ela tem dois aspectos que são muito importantes. Primeiro, de que algo no mundo íntimo, no mundo interno, no mundo psíquico desse sujeito não anda bem. Ou seja, nós podemos estar falando de contextos como baixa autoestima ou dificuldade de se lidar com frustração, etc. Então, esse é um sinalizador e também uma forma de você materializar essa dor. Você mostra para o outro e, ao mesmo tempo, busca, de alguma forma, tentar lidar com essa dor, como se a dor física, como se a lesão física pudesse substituir a dor ou possíveis lesões emocionais. E a gente sabe que essas questões caminham junto, mas não se sobrepõem no sentido de substituir. Então, assim, na maioria das vezes, esse fenômeno está atrelado à questão da adolescência, que é uma fase de mudanças drásticas em todos os sentidos, bio, psico, sociais, de muitas incertezas e, ao mesmo tempo, da convocação à definição de muitas escolhas para a vida adulta. Então, é um fenômeno onde esse jovem que faz essa escolha, ele tem vergonha, ele esconde, ele às vezes não se autolesiona, não se automutila somente nos braços, mas às vezes na região do abdômen ou na região das pernas, porque são regiões que potencialmente podem estar tampadas por bermudas, saias, enfim, calça jeans ou blusas. Então, é um sujeito que tem dificuldade de lidar com a sua dor, faz essa escolha na busca de o que talvez para o público ajude a entender um pouco mais, é como se a ferida física da automutilação fosse a tentativa de expurgar essa dor. De colocar para fora o que ele está sentindo e não consegue expressar. Muito mais do que sangue, enfim. Não necessariamente está ligado a questões de tentativas de suicídio ou de suicídio. Mas como nós somos técnicos psicossociais, eu sou psicóloga, Tatiane, assistente social, estamos no CRAS, e especificamente no CRAS de Santa Mônica, aqui em Guarapari, o nosso papel é de atuar junto a essas famílias e pensar preventivamente em estratégias de como lidar com essa questão que é um fenômeno. Pois é, e como os pais podem perceber que os filhos estão sofrendo, estão passando por esse tipo de problema? Porque geralmente quando os pais percebem, é quando os filhos já estão realmente cometendo a automutilação e começam a se esconder através de mangas, né, roupas de manga comprida, um calor muito forte. Tem algum sinal antes disso que os pais podem perceber que o filho está passando por algum problema? Eu sou pai, Tatiane também é mãe. Então, assim, antigamente você ouvia uma frase muito comum. Eu conheço o meu filho. Então, no mundo de hoje, onde muitas coisas estão mudando, inclusive a forma de se comunicar está mudando, a gente conversava isso nos bastidores. Será que esses pais, mães ou responsáveis realmente conhecem esse sujeito? Sabem dos seus desejos, das suas angústias, dos seus sonhos, das suas dificuldades? Fazem parte da vida dos seus filhos? Conhecem essa rotina
né? Conhece a rotina escolar, e você falou de uma questão que descobre às vezes muito mais tarde, e na maioria a gente está passando por situações em que, atendendo e acompanhando pais na perspectiva psicossocial, que a escola é que sinalizou e que descobriu que esses adolescentes, meninos e meninas, estavam dentro desse padrão de comportamento. Ou seja, nem cometendo a automutilação, muitas vezes os pais também não percebem. Sim, você precisa ter vínculo, você precisa conhecer esse outro. Ou seja, adolescentes que falam pouco, que se expõem pouco, que têm, às vezes, são tímidos, não que timidez seja doença, mas uma timidez que, extrema, né? Que evita a questão da construção das relações sociais, seja no espaço escolar, seja no espaço familiar ou qualquer outro espaço. Ou seja, adolescentes que gostam de sair pouco, ou seja, costumam viver muito o seu mundo íntimo, mundo interno, ou tem essa questão da roupa, ou seja, um calor danado, que Guarapari esse ano foi um absurdo de calor, pessoas com moletom, com capuz, ou seja, numa época que não é condizente, ou pessoas que evitam se expor em vários sentidos. Mas esse encontro da segunda-feira vai para a gente pensar sobre vários pontos, vários aspectos que tem a ver com essa grande questão, que é um desafio para todos nós, e buscar construir estratégias em conjunto com a Rede Municipal de Guarapari, e a gente expande isso para a rede de educação e para a rede de saúde. Pois é, eu queria até que a Tatiane falasse um pouquinho para a gente sobre isso, porque o CRAS tem um papel aí de tentar unir toda essa rede que envolve os jovens, né? As escolas, diretores, pedagogos, junto com as famílias. Como é que vai funcionar isso, Tatiane? Isso. O CRAS, como centro de referência de assistência social, ele é a porta de entrada, né, da proteção social, né? Então, lá a gente atende todo um público com variadas demandas, né? Então, a construção da rede ela é importante justamente para poder encaminhar o usuário para cada local, né, que é devido, né, dentro do nosso espaço. Havendo a percepção, por exemplo, nessa reunião que vai acontecer na segunda-feira, de que um determinado jovem está passando por um problema, vocês já têm a possibilidade de encaminhar esse jovem para um psicólogo, para que eles tenham um tratamento, um acompanhamento? Sim. Então, nós temos e não temos. Como assim? Nós temos, mas é uma questão muito atual e que só agora está tomando essa proporção toda. Sim. Então, na palestra de segunda, a gente está querendo justamente construir em conjunto com a saúde, com a educação, uma forma de lidar e de encaminhar, porque não adianta a pessoa ir lá no CRAS, a gente vê, a gente atende, vê a situação, encaminhar, procura o psicólogo, o psiquiatra, o que seja. Aí a pessoa vai lá, só tem agenda para daqui a um ano, para daqui a 2 anos, né? Que é a nossa realidade. Sim. Então, o nosso objetivo é justamente abrir os olhos, né, da nossa comunidade, abrir os olhos dos nossos governantes a fim de agir para ontem, né? Para evitar que se chegue a um extremo, né? Como o João falou, a automutilação nem sempre leva ao suicídio, mas muitas vezes leva. E é um processo grave, né? E o que alarmou a gente lá com relação a esse assunto foi justamente um suicídio de um jovem lá na nossa região de Santa Mônica, que era um jovem aparentemente normal, de família normal, e se suicidou. E aquilo chegou até nós e a gente ficou assim, alarmado com essa situação. Aí foi onde a gente começou a levantar questões junto às escolas. A gente começou a perguntar, né, aos diretores de escolas, aos pedagogos, até na reunião que a gente fez de rede, né, onde nós levantamos essa questão e a gente ficou assustado, porque quando a gente levantou esse tema, todo mundo queria falar, todo mundo queria contar algum tipo de experiência. Então é uma coisa que está acontecendo e não está longe. Está perto, está do nosso lado, é o nosso vizinho, está no nosso quintal, então é uma coisa muito preocupante. Da escola, no quintal do espaço de assistência, no quintal do espaço de saúde, ou seja, é uma questão de saúde pública, de políticas públicas que possam e devam implementar de forma onde essa atenção se dê em todos os âmbitos. Não é uma questão só social, uma questão só de saúde, é uma questão educacional, é uma questão que envolve o ser humano no aspecto biopsicossocial. E aproveitando a fala da Tatiane, foi uma fala uníssona desses pedagogos e diretores, mas a princípio foi um incômodo da equipe,
porque se a gente for parar para, talvez aqui na TV Guarapari, for fazer um levantamento de quantos casos de suicídio estão acontecendo no momento onde vocês jornalisticamente vêm relatando. E desses, quantos é que são jovens que estão atrelados a isso? Então, nós enquanto profissionais da nossa conduta ética, tanto para o serviço social quanto para a psicologia, e cada um na sua especialização, nós não podemos ser coniventes a essa realidade. Hoje, uma reportagem de 6 meses atrás no G1 que eu tive acesso e o CRP divulgou, que é o Conselho Regional de Psicologia, uma pessoa se suicida no Brasil a cada 46 minutos. Nossa, é um número muito alto. É alarmante, é epidemiológico. E esse não é um fenômeno só no Brasil. Tem aumentado os índices. No Japão já era muito grande, em países de primeiro mundo, como a Áustria, enfim. Mas está aumentando. Na Austrália, está aumentando nos Estados Unidos. Ou seja, nós temos esse fenômeno que nós precisamos dar atenção. Por quê? Porque o CRAS é esse espaço de proteção básica e de alicerçar preventivamente o fortalecimento de vínculos dessas famílias. Com certeza. E por isso, gente, é tão importante essa palestra que vai acontecer então na próxima segunda-feira, dia 1º, que é sobre automutilação na adolescência e as mídias sociais. Por que as mídias sociais? Porque cada vez mais os jovens estão ali, ligados, né, nas redes sociais e muitas vezes não tem esse contato direto mais com os familiares, né? A gente também conversava nos bastidores sobre isso. A forma de se comunicar no mundo mudou. Nós estamos praticamente, né, e muitos de nós, online 24 horas. O Brasil é um dos países que mais está conectado no planeta de acesso à internet. E se auto-perguntar, quem possui uma criança e um adolescente, onde os índices também de tentativa de suicídio e suicídio com crianças também têm aumentado, episódios em relação à automutilação com crianças, antes era um aspecto só da adolescência, mas que já estão começando a acontecer no final da infância, ou seja, entre 9 e 10, já tem episódios já registrados em relação a isso. Então, se perguntar se conhece essa criança e essa adolescente que está dentro de casa. A gente fez até uma analogia de que a questão não está na ferramenta. Hoje é inquestionável o papel da internet e das mídias sociais na forma de comunicar, de transmitir informação em tempo real, mas o quanto nós estamos buscando escolhas conscientes e amadurecidas para saber lidar com essas ferramentas. Utilizando de forma correta, de bom senso. Né? Então, se eu não conheço o meu filho, a dinâmica do meu filho, ou seja, onde ele vai, com quem ele está, com quem ele convive, a rotina escolar do meu filho, se eu não acompanho, se eu não conheço os seus sonhos, as suas frustrações, os seus medos, as suas angústias, os seus desejos, os meus vínculos com essa criança, com esse adolescente estão fragilizados. Num momento de adolescência onde previsto, já é previsível de que todas as mudanças possíveis e imagináveis no corpo, nas relações sociais, no amadurecimento emocional, de como construir as relações, onde o adolescente não é criança, também não é adulto, e em momentos isso se alterna de ser cobrado como criança, como adulto. Se isso tudo está fragilizado nessa construção em família, e a forma de comunicar mudou e talvez eu consiga me comunicar melhor num mundo onde, se eu tenho dificuldade de me frustrar ou baixa autoestima, nesse mundo virtual ou ideal, isso não acontece, onde os filtros mascaram, onde tudo é perfeito e não existem problemas, errada, né? É a necessidade ou seja, é utilizar dessas ferramentas e dessas possibilidades tecnológicas como fugas emocionais. E isso não se dá só, não é uma questão só de adolescente. O quanto que adultos não têm tido, né, a maturidade em estar se utilizando disso, e se utiliza também como fuga emocional. Já existem estudos que falam sobre os efeitos das mídias sociais, do uso do smartphone e da dependência bioquímica que isso já está atrelado, da mesma forma
que as substâncias psicoativas. Sim, então, não é como você falou, não é uma questão só dos adolescentes, é uma questão que envolve a todos nós. E por isso, tão importante a gente ficar atento realmente aos nossos filhos, ao que eles fazem. Isso não é invasão de privacidade, gente. Isso é tomar conta dos filhos da gente. Isso é a gente estar ali no dia a dia, fortalecendo os laços familiares. Então, eu só vou reforçar aqui para a gente poder encerrar, que a gente está com um pouquinho de tempo. Segunda-feira agora, dia 1º, na Escola Marinalva Aragão Amorim. Essa escola fica em Santa Mônica? Em Santa Mônica. Santa Mônica, essa palestra sobre automutilação na adolescência e as mídias sociais. Muito importante, se você puder participar, perde tempo não, porque é muito importante o tema. Quero muito agradecer a presença de vocês, dizer que é um assunto muito importante realmente e que tem realmente que ser debatido. Obrigada mais uma vez. A gente que agradece. E só o último recado, educar é trabalho. Educar é um papel que convoca o máximo de quem se propõe a essa escolha. E o papel da escola não é educar, é de instruir. E quantas pessoas e quantas famílias têm delegado a outras pessoas essa questão? Com certeza, a gente precisa reverter isso aí. Bom, deixa eu dar um recadinho aqui rapidinho, porque chegou a hora da gente conferir os destaques do Jornal Guarapari com o nosso quadro Notícias do Dia. Olá, Manu, muito boa noite, bem-vinda mais uma vez. Obrigada, boa noite, Josi, boa noite a todos. E daqui a pouquinho no Jornal Guarapari vamos falar que moradores de Jabaraí estão preocupados com a situação da ponte. Segundo eles, caminhões pesados, carregados, passam pela ponte, o que é proibido, e isso tem já causado rachaduras. Então a Prefeitura, inclusive, já enviou uma equipe hoje ao local e está proibida a passagem de caminhões pesados. Os detalhes daqui a pouquinho no jornal. E também tem uma notícia muito boa. Pesquisadores da UFES divulgaram o andamento da pesquisa com as nossas areias monazíticas aqui da cidade, por isso que é a cidade de saúde. E não tem ainda concretizado, mas tem uma evidência que essa areia monazítica, ela tem um efeito anti-envelhecimento. Olha que coisa boa. Nossa, gente, vamos enterrar lá na areia e ficar lá um tempão. Ficar o dia inteiro na areia, Então a gente vai A mulherada vai gostar disso aí, hein? Vai ser a cidade de saúde da mulherada, Porque Pois homem também é muito vaidoso. Os homens estão se cuidando mais. Então, uma notícia boa, eu acho que isso vai fazer com que Guarapari fique ainda mais conhecida, não só pelas belezas, mas também pela saúde que ela vai proporcionar a já proporciona, a tanta gente. E vamos falar como foi a sessão na Câmara de hoje, lá dos vereadores, o que foi aprovado, o que foi votado, os detalhes, essas outras notícias daqui a pouquinho, os detalhes daqui a pouquinho no Jornal Guarapari, eu aguardo vocês. Tá certo então, Mano. Obrigada mais uma vez, até daqui a pouquinho. Até lá. Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho, não sai daí não, que tem muito mais ainda no segundo bloco de hoje. A gente volta já já. Já estamos de volta com o panorama desta quinta-feira. E hoje, quem vai chorar sou eu, Emerson. Hoje, outra despedida. Que agora eu vou chorar. Oh, meu Deus. É porque nós estamos encerrando também o nosso quadro Por um Dia. Ai, que dozinha, gente. Vocês acreditam que foram 31 atividades diferentes que eu fui vivenciar? Olha só, muita coisa, Mas aí chegou a hora de dizer tchau. E aí, mas a gente vai dizer tchau da melhor forma. Claro, relembrando um pouquinho de cada um. Acompanhe com a gente como é que foi esse período aí do Por um Dia. Olá, pessoal! Hoje eu recebi uma missão muito difícil, que é a de me despedir temporariamente do nosso quadro Por um Dia, Esse quadro que vem fazendo tanto sucesso, que as pessoas gostam tanto de ver, mas a gente vai dar uma paradinha nele rapidinho, mas daqui a pouquinho volta com a segunda temporada. E aí pediram para eu falar um pouquinho, sobre essas profissões que eu fui vivenciar, essas aventuras. Gente, eu vou mostrar. Eu tive que fazer uma listinha, porque nesse período foram 31 atividades diferentes, vocês não estão entendendo, é muita coisa. E aí relembrar alguns deles, Eu não posso deixar de citar o primeiro de todos, que foi o da Feirante. Nossa, eu já comecei tomando esporro nesse quadro, porque nós chegamos lá às 5 da manhã e o pessoal falou assim, não, você tinha que chegar aqui, era 1h da manhã, porque Feirante não dorme, vem pra cá de madrugada. E realmente, viu, a gente tem que valorizar esse profissional, porque eles ficam lá madrugando pra gente ter os produtos fresquinhos na casa da gente, Aí depois, gente, do Feirante, eu fui pra banca de jornal, que foi muito legal também, já que banca de jornal hoje em dia não vende mais só jornal e revista, Vende de tudo um pouco, até capinha de celular.
Depois eu fui virar peixeira, limpei peixe, botei a mão lá no peixe, limpei, cortei, servi, atendi, foi muito legal também. Aí fui fazer o jiu-jitsu, né, o treinamento de jiu-jitsu lá com a Fernanda Mazelli, que é campeã mundial, tomei um golpe, mas tudo bem, beleza. Depois virei vendedora, fui lá vender óculos, fui vender material esportivo de pesca, subi em escada, foi o maior barato. Virei professora por um dia, que também é o maior barato. A gente tem que, sim, dedicar todo o nosso carinho aos professores, porque eles são maravilhosos realmente. E é uma profissão, assim, digna de todo o nosso respeito, toda a nossa admiração. Aí fui virar frentista. Gente, que maravilhosa, né? Desde o dia que eu fiz esse quadro, nunca mais eu pedi a ninguém para encher o pneu do meu carro. Agora eu mesma vou lá e encho. Ó, que avanço! Como que a gente aprende com esse quadro por um dia? Pois é, foi muito legal. Depois eu virei dentista, fui coveira no cemitério, olha só. Fui aprender dança de rua, que é super difícil, mas eu adorei. Virei açougueira, fui atender o pessoal lá, né, no supermercado, atendendo com carne. Quase perdi a mão, porque aquela faca é afiadíssima. Mas eu adorei também, foi muito bom. Depois eu fui lá mostrar uma aula de spinning, que é aquela aula que o pessoal pedala na bike, né, para perder peso, ficar em forma, maravilhoso também. Virei embaladora de supermercado, fui artesã, costureira, radialista. Não, gente, pelo amor de Deus, que peito meu querer ser radialista. Aí depois eu fui fazer autodefesa com ninguém menos do que com a Karina Dan, que é lutadora de MMA, mora nos Estados Unidos, vive disso, veio dar uma aula de defesa pessoal e claro que eu não ia perder essa oportunidade, né? Fui lá também. Aí me chamaram para ser bodyboard, fazer bodyboard. Fui, tomei cada caldo que vocês não têm uma ideia, mas foi maravilhoso. Depois fui fazer lá o Amigos da Canoa, né, que é a canoa havaiana. A gente fez um passeio lindo também na Praia do Morro, foi muito legal. Fiz uma aula de stand-up, gente, yoga no stand-up. A pessoa mal sabia andar no stand-up, foi querer fazer yoga. Você imagina se podia dar certo um negócio desse? Tomei um caldo, né? Fui cair dentro do mar, né? Não tinha outra, tinha que dizer isso. E aí me chamaram para fazer a tirolesa. Posso falar? Começou a sessão aventura. E eu adorei descer lá naquela orla de Miaípe, na praia de Miaípe, naquela tirolesa maravilhosa. Eu adorei, um visual lindo, lindo, lindo. Fui fazer o kitesurf, quase morri de dor no pescoço, gente, porque olha, tem que ficar olhando para cima para poder guiar aquela pipa. Mas muito bom também, se você gosta de esportes assim aquáticos, né, de mar e tal, vale muito a pena fazer uma aula de kitesurf lá em Anchieta. Depois a gente resolveu fazer o quê? Doar sangue, porque a gente chegou aí na época perto do carnaval e acontecem muitos acidentes, né? E aí a gente falou assim, não, vamos lá doar sangue, mostrar que é tão simples, tão fácil e uma pessoa pode salvar até 4 pessoas. Me desafiaram a virar porta-bandeira de escola de samba e é claro que eu não neguei o desafio e fui lá para a escola de olaria aprender um pouquinho, né, de como funciona uma porta-bandeira, meu filho. Fui lá, segurei aquela bandeira, tentei, adorei também, muito legal. A gente tem que parabenizar o casal de mestre sala e porta-bandeira que arrebentam nos desfiles. Depois a gente fez um passeio maravilhoso de escuna, mostrando aqui o centro de Guarapari, mostrando a orla da Praia do Morro, o Morro da Pescaria, uma visão diferente, né? Geralmente a gente olha da terra para o mar, a gente fez um olhar do mar para a terra e é um visual maravilhoso, encantador, vale muito a pena. Aí me jogaram no boxe. Imagina, eu lutando boxe, fraquinha do jeito que eu sou, mas fui fazer uma aula de boxe, mostrar que as meninas também têm força, têm garra e conseguem realmente mostrar todo o seu poder na aula de boxe. Então foi muito, muito, muito legal. E para finalizar, fizemos o quê? Rapel na cachoeira. Mas aí dessa vez eu não fui sozinha, levei o meu parceiro Emerson Andrade comigo e a gente desceu na cachoeira de Matilde, que tem aproximadamente 70 metros de altura, e a gente se amarrou nessa aventura. Não podia ser outra coisa para encerrar essa primeira temporada do quadro Por um Dia. Então assim, vou sentir muita, muita, muita saudade desse quadro, mas não vai acabar de vez não, viu? Em breve a gente volta com a segunda temporada do Por um Dia, também com a segunda temporada do Mão na Massa, porque a gente gostou demais e o público também. Tem gente falando assim, que peninha, não acaba não. É temporário. Daqui a pouco a gente está de volta com novas aventuras e mostrando novas profissões que não deram tempo de ser mostradas nessa primeira edição. Beijo para todos vocês. Quem me desafiou, espera. Na segunda temporada a gente encara tudo isso. Obrigada, galera.
Já tô com saudade. Quanta coisa que você fez, hein? Já tô com saudade, gente, dessas aventuras todas, de tudo isso que a gente fez aí, essas profissões maravilhosas. Ó, um beijo para todos que participaram comigo desse quadro, viu? Todas as pessoas que desafiaram, os que me chamaram. Ó, muito, muito, muito grata de coração. E como eu falei ali, em breve vai estar de volta, tanto Mão na Massa quanto Por um Dia, se Deus quiser. E a partir da semana que vem teremos quadros novos, tudo novo aqui no Panorama. Eu tenho que agradecer também, na terça-feira eu já agradeci mais ou menos, todo mundo que eu passei nas 30 casas também que eu fui fazer o quadro Mão na Massa, foi bem divertido. Isso aí, também volta na segunda temporada. Isso aí. Acabou o programa, muito obrigada pela audiência de todos os dias. Amanhã, sexta-feira, estaremos ao vivo com um programa muito especial aqui para você, com certeza. E já sentindo saudade do meu Por um Dia. É isso aí, até amanhã. Beijo, Beijo, tchau. gente. Tchau, tchau. Até amanhã.